Bom dia, boa tarde, boa noite, todo mundo tá assistindo mais um episódio do Sociolofando. E hoje a gente vai com a parte 2 da página do Twitter Filosofia Moderna. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá? Uh! Truly in pain. But to see him laugh about it, that wasn't cool, and I just thought it was important. Vamos lá analisar a parte 2 da filosofia moderna na página do Twitter. Vamos começar aqui com o nosso primeiro link. Nosso primeiro link aparece aqui uma conversa, vamos ver. A Fernanda fala: Quando me faço muito questionamento sobre a existência de Deus, vou até a praia. Olha a imensidão do mar e volto a ter plena certeza de que ele existe. Aqui Araújo pergunta: viu ele surfando? Isso é uma das coisas mais legais que a gente tem sobre as discussões sobre a existência de Deus. Se a gente for pegar a filosofia desde a sua construção na cultura ocidental, a maior parte dos filósofos justifica a existência de Deus por diferentes parâmetros. Quando a gente pega, por exemplo, a filosofia socrática, eles querem alcançar uma verdade absoluta chamada de aletheia, que parte de princípios divinos para o seu funcionamento durante boa parte da sua construção, obviamente com construções racionais. A filosofia medieval, tanto com a patrística e a escolástica do Santo Agostinho e do São Tomás de Aquino, fundamentaram o cristianismo por processos racionais, tentando fazer com que a gente enxergasse também essas condições de Deus. Vou pegar um socrático, que é o Platão, que ele vai dividir o mundo das ideias e o mundo sensível. O mundo das ideias, ele seria aquele mundo que ele teria condições perfeitas, eternas, imutáveis, reais, verdadeiras. Ele está no mundo metafísico, ele é um mundo além do mundo físico. O mundo sensível é aquele que a gente pode lamber, tocar, cheirar, comer, tudo bem? Esse mundo sensível, ele é um mundo que ele é uma cópia, que ele é imperfeito, que ele tem uma condição de duração. Isso é tão da hora, galera, porque se vocês pensarem o seguinte, a partir dessa frase, Deus não conseguiria ser experimentado pelo mundo sensível, a partir de uma lógica daquilo que a gente teria do Platão. Ele apenas seria acessível no mundo das ideias, uma vez que ele não compartilha o tempo e espaço com a gente aqui. E essa discussão é tão maneira porque na filosofia medieval houve uma tentativa de explicar como que a gente poderia experimentar a Deus, tanto da perspectiva platônica quanto da aristotélica. A perspectiva aristotélica já fala que na própria natureza a gente conseguiria experimentar coisas que estariam vinculadas ao mundo racional. Então, aquela pessoa que fala consigo ver Deus na natureza, ela é uma pessoa que pode estar mais ligada a um pensamento aristotélico, vamos dizer assim, vinculado ao Santo Tomás de Aquino, do que ao Santo Agostinho, que é mais vinculado ao Platão. Mas é da hora, porque quando a gente pega uma frase dessa, a gente se questiona: Deus está com a gente no mundo físico? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? E se ele estiver com a gente no mundo físico, a nossa forma de interpretação mesmo do nosso conhecimento dos fenômenos à nossa volta precisa ser questionada. Até porque lá na ciência moderna, anos mais à frente, a gente começa a ter uma outra forma de acepção, que os sentidos eles vão deixar de ser enganosos, eles vão ser substanciais para a gente aprender sobre as coisas. A ciência moderna utiliza demais os sentidos, tanto pelo processo indutivo, que parte do menorzinho para o maior, quanto o processo dedutivo, que vai sair do grandão para o pequenininho. E também por meio de experimentos que a gente vai realizar na nossa sociedade. Foi da hora esse primeiro link, eu gostei, deu boas risadas, espero que vocês tenham rido. Vocês riram? Quem riu dá um grito. É isso. Segundo link, tá aqui do nosso amigo Igor Koala Morelli. Tá um clima europeu, né? Peste, crise política, frio e as pessoas fugindo do banho. Ai, Deus. Aqui a gente tem um contexto que é bem da hora. Ele traz uma crítica europeia muito legal dos nossos processos de colonização e das nossas formas geopolíticas de atuação. A construção europeia, ela vai se dar tanto do ponto de vista histórico, econômico, cultural, político, e ela vai ser estrutural das nossas relações de poder atuais. Vejam que a história é um elemento importantíssimo para a gente entender os fenômenos que acontecem atualmente. Os nossos dados atuais, eles refletem construções históricas. Então, por exemplo, no Brasil, se a gente tem uma disparidade salarial entre a população preta e a população branca, é porque existe uma diferença substancial histórica na construção dos povos. Se a gente tem uma diferença salarial, em essência, a temática de gênero, é porque a gente teve uma forma de construção histórica diferenciando essas formas de categorias. Entender classe, gênero e etnia no Brasil é entender como que os processos de desigualdades históricas foram formados. Toma essa frase de efeito do nada que rolou aí agora, tudo bem? E aí o Igor fez uma ótima crítica, tá um clima europeu, né?
peste, que é a Covid, a crise política, que a gente sempre tem uma crise política internacional, né? Principalmente tem um fantasma que assombra a gente desde o século XX, que é o comunismo, que não desaparece. E esse comunismo vai te assombrar porque aparentemente a gente tem pessoas que não conseguiram ainda largar o século XX. E frio e as pessoas fugindo do banho, que a gente estava com uma frente fria. Eu acho que ele estava falando da frente fria. Tomara que ele esteja falando da frente fria, porque se ele não estiver falando da frente fria, eu não sei do que ele está falando. Ok? E até eu tô com o casaquinho porque tá frio, né? O próximo link que tá aqui. Vixe, esse daqui é um René Descartes, em 1637. Vou duvidar de qualquer coisa que possa ser duvidada até conseguir evidências concretas e sinceras de tal fenômeno. Pessoas em 2020. Tá no Zap, é verdade. Minha tia Marlene não mente. Cara, o princípio da dúvida é um princípio que é sustentado lá na época do Sócrates, só que ele é fundamentado pelo Descartes, foi perfeito isso daqui. E o Descartes, ele fala mesmo o seguinte: olha, tudo que puder ser duvidado, tudo que tiver a menor possibilidade de ser falso, a gente tem que duvidar. E a dúvida é o elemento central da nossa pesquisa, porque assim que a gente duvida, a gente começa as nossas associações da curiosidade. Se aquilo pode ser duvidado, aquilo pode ser estudado. Então vou atrás de formas racionais, porque o Descartes era um racionalista, para explicar os fenômenos que acontecem através dali. E ao mesmo tempo a gente tem essa dinâmica atual que tudo se torna verdade. O século XXI ele é marcado muito por essa dicotomia. Primeiro, porque no século XXI a gente implementa novas formas de comunicação. Essas novas formas de comunicação, elas intensificaram as relações egocentradas do indivíduo. Elas fizeram com que a gente se tornasse muito importante dentro das relações de discussão. Segundo, que ela deu voz para várias categorias, inclusive voz de participação política, ampliação da noção de direito, só que também uma galera que estava lá aleatória zona começou a expor suas formas de pensamento, mesmo que elas não sejam vinculadas a fatos científicos, fatos e tudo mais. Então a gente tem essa construção social. A segunda coisa que eu trago para vocês do século XXI é que os grupos sociais eles se tornaram mais específicos. Em que sentido? A lógica das redes sociais com seus algoritmos deixaram a gente consumir coisas mais parecidas com as nossas bolhas, com os nossos próprios desejos sociais. E isso fez com que a gente ficasse viciado dentro dos nossos próprios discursos. Então, frentes de pensamento como terraplanistas e tudo mais começaram a ficar cada vez mais evidentes e mais fortes. E aí o WhatsApp e outras ferramentas de rede social começaram a difundir essas relações. Nós temos até uma problemática atual para resolver isso sobre a temática da fake news, que também bora fazer um episódio especial para isso, né? Fake news merece um episódio especial. Bora pro próximo link. Sinto falta das brincadeiras de infância. Um dia colocamos um pessoal numa caverna e começamos a projetar sombra na parede. Mentira. Era muito engraçado. Aqui a gente tem a rainha da Inglaterra e ela fala sobre a ideia do Platão, do mito da caverna. Muito bom. E o que é o mito da caverna em si? O mito da caverna é uma situação em que a gente vai ter indivíduos presos dentro de uma caverna e outros indivíduos que vão projetar sombras. Essas sombras projetadas são criadas informações sobre aquilo que não são verdadeiras. Então os indivíduos aprendem coisas falsas desde o início por conta das suas prisões. Isso é uma grande metáfora para aquilo que a gente chama até mesmo de processo de autonomia social. O indivíduo se tornando autônomo dos processos sociais da sua própria construção. E a obtenção desse conhecimento é uma obtenção que aos poucos vai libertando o indivíduo das suas amarras. O indivíduo que ele está preso, ele se liberta, ele sai e ele tenta sair daquela caverna. Quando ele alcança o final, ele alcança o esclarecimento, ele conhece a verdade, e assim vai. E... tadinha dela. Fizeram uma brincadeira com a rainha e tal por conta de várias teorias que existem em torno da idade dela, que ela deve ter mais ou menos 150 anos. Mas aí traz essa também forma de interação que a gente tem. E é uma coisa legal, assim, o mito da caverna ele pode ser associado a várias coisas. Por exemplo, as nossas postagens do Instagram, que elas não refletem aquilo que a gente é, mas refletem aquilo que a gente deixa as outras pessoas conhecerem da gente. É uma parte da gente que a gente mostra, que a gente quer reconhecimento, que a gente quer biscoito, que a gente quer status. E, ao mesmo tempo, não só o Instagram como a mídia, em sentido geral. A mídia ela traz um fragmento das apresentações das múltiplas verdades que existem no universo. Eu acho que eu estou inspirado hoje. Mais uma frase de efeito sendo lançada. Vamos para o nosso último link para não atrasar tanto a nossa forma... eu gosto muito de choque de cultura, muito bom. Quando você é jovem, tudo faz sentido, porque você é burro.
Na verdade, eu acho que no século XXI falar isso é uma mentira, porque acho que adultos e jovens estão no mesmo barco. Tudo faz sentido hoje em dia porque a gente está no momento da pós-verdade. E vou falar uma coisa para vocês agora em off, tá? Como professor, é muito mais fácil falar com jovens, porque jovens têm uma curiosidade muito maior do que adultos. Adultos, eles têm uma formação muito mais impregnada, que faz com que eles não consigam descobrir novas relações por muitas das vezes. E o jovem não, o jovem já é mais curioso, ele quer discutir. Mesmo que ele esteja discutindo coisas, sei lá, aleatórias zonas. Mas é uma crítica que a gente também tem à própria juventude, que é uma crítica também talvez de uma arrogância intelectual, que ela também aparece nesse século XXI com uma força maior. Principalmente pelo acesso às formas de comunicação e possibilidades de descobertas que a gente tem do universo. O jovem atual ele tem habilidades que a galera do passado, outras gerações, não tem. As habilidades socioemocionais do jovem atual, elas são muito maiores. Até por conta dos contextos econômicos e políticos que a gente vivenciou no início do século XXI no Brasil, a gente conseguiu garantir para uma classe média brasileira uma relação de consumo que até então não era presente no Brasil. Isso fez com que boa parte dos jovens tivessem outras possibilidades de desenvolvimento, tanto intelectuais quanto socioemocionais. Então é muito comum que os jovens superem muito rapidamente as gerações anteriores nesses sentidos. Mas uma contrapartida acontece. As gerações anteriores, elas passaram por momentos de turbulência, de alta inflação, e a gente está falando de uma inflação que ela passava dos 2000%. A gente não está falando de uma inflação que ela era uma inflaçãozinha, vamos dizer assim, dentro das nossas relações. A gente está falando de uma inflação cabulosa, que ela inclusive ressignificava salários diariamente. Então a gente tem pessoas adultas que, em essência, elas tinham que trabalhar diariamente para garantir uma relação de economia pessoal e sustentável, de subsistência, para sua relação familiar, que ela estava sempre com a corda no pescoço. Mas, Gabrielzinho, você acha que isso mudou? Não, eu acho que boa parte da pobreza do Brasil diminuiu por conta dos gráficos. Em 1978, os gráficos de pobreza no Brasil beiravam os 40% de pobres, né? Hoje a gente já conseguiu reduzir bastante esses gráficos, principalmente depois do governo Lula, governo Dilma e assim vai. A gente tem uma leve subida em 2016, 2017, só que ainda assim a gente está mantendo uma relação com a pobreza que, embora ela esteja ainda em processo de aumento, a gente está começando a ter uma análise cada vez mais estrutural para manter e diminuí-la, tá? A gente está tentando reduzir. Então, obviamente que algumas relações econômicas mudaram no Brasil. Então, elas também mudam a forma de consumo que a gente tem. Quando a gente é jovem, tudo faz sentido? Tudo faz sentido mesmo. Inclusive, quando a gente é jovem, a gente acha que não vai sentir dor, a gente acha que não vai sentir um montão de coisa, e galera, a gente sente. Essa foi a parte 2 da filosofia moderna. Espero que vocês tenham gostado. Comente aí se você quer a parte 3, porque aqui a gente tá on fire, sacou? A gente não vai parar, não. Se você quiser a parte 3, comenta, compartilha com seus amigos e a gente se vê na próxima. Beijocas, acabou, vamos embora. Falou!